importante que haja eleição e que o Lula tome posse no dia 1º de janeiro. Tá certo, mais uma notícia agora do companheiro, é sobre o caso do nosso grande companheiro, articulista aqui da rádio, e Bruno Lima Rocha. Federação Palestina presta solidariedade a professor que teve artigo retirado de site. A reportagem no Brasil de Fato. A Federação Árabe Palestina do Brasil prestou solidariedade ao professor, articulista e analista político Bruno Lima Rocha Biaclini. Recentemente, ele publicou o artigo intitulado A Espionagem Sionista e o Risco de Sabotagem nas Eleições Brasileiras. O texto foi reproduzido em diversos veículos de comunicação, inclusive em sua coluna no Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. O IHU, Instituto Humanitas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, havia publicado o texto, mas o retirou após pressão de entidades ligadas à causa judaica e à defesa do Estado de Israel. A Federação Árabe Palestina do Brasil encaminhou carta ao reitor da Unicinos, Sérgio Mariucci, para prestar solidariedade a Bruno. No artigo, Biaclini analisou a informação de que o Brasil estaria contratando convênio de cooperação com a empresa israelense Cysource a pretexto de segurança cibernética. Essa questão foi trazida anteriormente por outros veículos de comunicação. O artigo foi retirado do site do IHU após pressões da organização chamada Stand With Us, que, em suas palavras, se apresenta como uma instituição que educa sobre Israel ao redor do mundo. A entidade enviou carta à Unicinos acusando Biaclini de supostamente disseminação de ódio contra judeus, dentre outros argumentos. A Federação Árabe Palestina registrou que, junto à carta da Stand With Us, a Unicinos sofreu ataques nas redes sociais. Por outro lado, a federação considera que o artigo apenas reproduz o que vem sendo noticiado na mídia internacional, que detectou ação israelense de espionagem massiva em todo o mundo há quase 2 décadas. De Porto Alegre, da Rádio Brasil de Fato, Marcelo Ferreira. Muito obrigado, Marcelo. Quero aqui dar um recado para o meu amigo Bruno Lima Rocha, que escreveu o artigo. Eu tenho debatido muito a questão da causa palestina e o processo do Estado de Israel. Primeiro, dizer o seguinte: o Estado de Israel é um Estado religioso do Velho Testamento e é legítimo na visão deles, não legítimo para mim, que se corte na espada aqueles que não estão com eles. Então, o massacre de trabalhadores e pessoas palestinas faz parte de um modelo de Estado, que é o Estado israelense, de morte, né? E aí, não pode falar mal do Estado de Israel, que aí você acaba sendo rotulado contra o povo judeu. Vamos separar joio do trigo. O Estado de Israel é um Estado religioso que fica se utilizando do vitimismo para poder marcar e perseguir politicamente palestinos e aqueles que defendem a causa palestina. Segunda questão: o Estado de Israel é o Estado que mais tem prestado trabalho de espionagem. É o país mais especialista em espionagem no mundo. Tanto que já está exportando esse tipo de técnica. Não é só técnica israelense, mas tecnologia israelense para poder fraudar a eleição. Todo mundo sabe que Israel investe muito na sua economia na contra-informação. O Mossad, que é o serviço secreto israelense, é considerado um dos mais especialistas em espionagem e também é considerado um dos mais especialistas no massacre de palestinos e árabes. Então, assim, não podemos falar isso no Brasil, porque o coitadismo do Estado israelense vai atacar e dizer: olha, o artigo do Bruno, não sei o que tem. O Bruno fez um artigo questionando o papel do Estado de Israel. Ele não discriminou judeu. O Bruno é um cara que eu boto maior fé nele, conheço há mais de 20 anos, né? E uma coisa é você fazer o questionamento do Estado,
de Israel, que é sim um Estado sionista, é um Estado religioso, né? Eu ia falar Estado judeu, porque a maioria é judeu, mas é um Estado religioso que segue o Velho Testamento para cortar na espada aqueles que não estão caminhando com eles. E aí, assim, o que fica claro para mim? Uma perseguição política de Israel. Não venha com vitimismo. Vocês são censuradores, vocês são assassinos e vocês não entendem nada de democracia. Minha total solidariedade ao Bruno, que ele é o nosso colunista aqui, eventual, de política internacional, e também quando os conflitos árabes e israelenses acontecem, né, que é sempre, ele é colunista nosso aqui. Nossa solidariedade ao Bruno e nosso repúdio à universidade que retirou esse artigo tão importante, um artigo acadêmico, um artigo tão importante do site da universidade. Marcela Moreira, quer comentar? É impressionante que esses grupos judeus também deveriam manifestar o seu repúdio a falas, se eles estivessem tão preocupados assim com a democracia, com falas racistas como a do Bolsonaro fez, chamando negro e quilombola por arroba. Né? Então isso fica muito claro que são dois pesos e duas medidas. Eu queria também manifestar minha solidariedade ao Bruno e dizer, eu não cheguei a ler o artigo, mas eu conheço o trabalho do Bruno e sei que ele tem uma clareza muito grande de questionar a ação do Estado de Israel e não uma fala contra judeus, uma fala sionista. E você colocou uma questão aqui, o seguinte, né? Cadê o posicionamento do Estado de Israel em relação ao Prevent Senior? Justamente. Né? A Prevent Senior fez testes humanos, né, contra a Covid em Manaus, aqui, né? Ou seja, fizemos um teste para ver como é que os idosos reagiriam tendo alta, né? Tendo alta da Covid-19. Isso é teste de humanos. O que o Estado de Israel fala sobre isso, já que Mengele fez a mesma coisa? Então, assim, parem. Perseguição de pessoas usando de vitimismo, né, em relação aos judeus, para poder vender tecnologia de espionagem, é um dos maiores golpes que tem na nossa democracia. Inclusive o Carlos Bolsonaro foi com o pai dele, um vereador, né, um vereador nacional e internacional, foi com o Bolsonaro no Catar e ele foi pego na estande de Israel para verificar justamente isso, essas tecnologias para acessar o WhatsApp, acessar a Telegram, fazer envio de mensagens em massa. Então isso é perigosíssimo. Você tem toda a razão, Jair. Parabéns, Bruno, por desvendar tudo isso. Esse é o papel de um jornalismo investigativo e é o papel de um jornalismo livre. Tá certo? Parabéns, Bruno.